Bom dia, irmãos amados, a paz do Senhor. Mas, Rosana, tem um corinho muito antigo que fala assim: quem tem Jesus tem tudo. Tem tudo. Tem, não tem nada. Amém. Ele é a fonte da salvação. E a palavra de Deus nos diz que a salvação, ela se manifesta de uma forma muito linda. Lá em Colossenses 1:10, fala um pouco disso. Diz que a salvação é viver no inteiro agrado de Deus, crescendo nas recompensas do pleno conhecimento dele. Hoje eu quero trazer o tema, as recompensas da honra. E quero iniciar com um versículo que não é o nosso texto base, mas um versículo poderoso, que está em 1 Pedro 2,17. Ele diz assim: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Tratar todos com honra. Irmãos, é maravilhoso esse ambiente da honra, mas a gente sabe que as pessoas que se agradam do Senhor, elas enfrentam dificuldades, não é? O texto de hoje está lá em 2 Reis, eu peço que todos abram. É um texto de bênçãos da parte de Deus para uma mulher que honrou ao Senhor, honrou o homem de Deus. Mas também é um texto de crises, daquela crise que dói no osso, sabe? Aquelas crises que às vezes adoecem a gente de tão severa, mas que no final a gente sai repleto de admiração a Deus pelo que Ele fez. Eu creio que essa é a direção que o Senhor tem para nós nessa manhã, até pelo texto que foi lido na abertura. O Senhor é aquele que dá um livramento tal que nós ficamos como quem sonha. Graças a Deus por essa abertura, viu, Sávio? É nesse rumo que eu quero meditar com os irmãos nessa manhã. Então é isso, irmãos. Se você tem olhos voltados para o Senhor, você é aquela pessoa que perdoa, que acredita, que abre portas, que acolhe. Mas nesse mundo caído, nesse mundo cheio de tribulações, haverá dor, haverá sofrimento para aqueles que estão vivendo no pleno agrado de Deus. Mas, irmãos, sem luta, sem sofrimento, não há testemunho, não há aprendizado, não há crescimento, né? E a salvação é isso, é viver no pleno conhecimento da vontade de Deus para a nossa vida. Jesus garante recompensa para aqueles que recebem o homem de Deus, as coisas de Deus. Eu vou ler aqui Mateus 10, verso 40 ao 42. Quem recebe vocês, a mim recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta como profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo como justo, receberá a recompensa de justo. Em verdade lhes digo que quem der, mesmo que seja um copo de água fria, a um dos menores dos meus discípulos, não perderá a sua recompensa. Aqui nesse texto, irmãos, Jesus está nos ensinando sobre 3 categorias de pessoas que nós devemos honrar. Eu intitulei aqui o primeiro nível, o nível da autoridade, ou seja, o nível do profeta, que é, inicialmente, Deus, em primeiro lugar, os nossos pais, os nossos líderes, nossos patrões. Obrigado, irmão. Os mais velhos, enfim, é o nível das pessoas que estão em autoridade em relação a nós. O segundo nível é o nível do justo. São aqueles que estão no meu nível, no mesmo nível que nós. É o nível do justo.
E o nível dos pequeninos são aqueles que esperam receber algo de nós, aqueles que dependem de nós de alguma forma, aqueles que estão nos servindo, aqueles que estão num nível, eu digo assim, abaixo, mas no sentido de que eles esperam de nós, eles não estão na altura de competir com a gente, vamos dizer assim, em termos de recursos e tudo, Os pequeninos, aqueles que estão aprendendo com a gente, aqueles que de alguma forma estão esperando alguma coisa de nós. E, irmãos, graças a Deus por isso. Eu aprendi bastante com a última mensagem que foi postada no YouTube, do pastor Wesley. Porque o que acontecia, irmãos? Eu, no ato de dar uma ajuda no semáforo, as pessoas que pedem, eu estava avaliando as pessoas. Eu tinha para mim que os atos de bondade precisam de um certo nível de responsabilidade. Então eu julgava, não, esse aqui eu vou dar, esse aqui eu não vou dar, E aí a mensagem veio poderosa, dai a quem te pede, mandamento do Senhor. E aí caiu no meu coração esse ensino, irmãos, quando você julga aquele a quem você vai ajudar, você algumas vezes julga indigna aquela pessoa para receber o seu dinheiro, a sua ajuda. E a gente se esquece de que nós somos maus e indignos, mas mesmo assim Deus nos ajuda o dia inteiro, igual o sábio falou, o tempo todo, até quando dormimos, Deus está nos ajudando, mas a gente entra na audácia de julgar aquele que você nem sabe o que está acontecendo na vida dele e dizer, não, isso aí não é digno, desse meu dinheiro aqui, dessa minha ajuda. Então, eu dou graças a Deus, viu, pastor Wesley, por aquela mensagem, transformou meu entendimento. E hoje pela manhã eu tive a curiosidade de entrar lá na pregação do pastor Wesley. Até às 7 horas da manhã tinham 22 visualizações, incluindo umas 3 ou 4 que eu entrei. Então a gente tem um nível bem pequeno de visualizações. Então eu quero conclamar os irmãos a visitarem as mensagens que estão lá no YouTube, Só de você acompanhar o andamento aqui do que acontece na congregação, Deus já vai te abençoar ricamente, só de você fazer isso, Só de você estar a par do que Deus está fazendo aqui no meio de nós. O outro nível, na verdade, irmãos, todos os 3 níveis da honra são importantíssimos, senão Jesus não teria colocado como mandamento aqui para nós, nessa leitura, E o nível em relação aos pequeninos, perigosíssimo, é o da soberba, É o da soberba, quando a gente trata mal, a gente elogia muito pouco, sabe? Às vezes, no restaurante, a comida está ótima, mas a gente não abre a boca para elogiar. Se tiver ruim, você já manda chamar o gerente, já manda trocar. A gente pode se disciplinar, eu mesmo estou me disciplinando para isso, para dar gorjeta, sabe? A gente hoje em dia não lida com cartão, não lida com dinheiro, a gente lida com cartão, Mas a gente pode se organizar para isso, você ter uma bolsinha, uma carteira com dinheiro miúdo, dinheiro trocado. E aí, imagina, irmãos, que bênção você dar gorjeta para o entregador do iFood, para o frentista. São pessoas que lidam o dia inteiro com gente grossa, com todo tipo de aperreio, E aí, se você agradece, você dá uma gorjeta, você está honrando os pequeninos, Deus vai te honrar, sabe? Jesus garante aqui que nem um copo de água fria vai ficar sem recompensa se você adotar na sua vida uma cultura da honra. Eu sei que os irmãos já fazem isso, mas nós podemos crescer nessa área, ter ali um reservado, um dinheiro trocado para sair abençoando. E eu quero ler com vocês, embora não seja o texto-chave dessa manhã, o perigo da desonra. O que acontece, irmãos? Aquele episódio muito conhecido lá em Números, quando Miriam
Miriam olhou para Moisés e julgou Moisés, né? Porque ele tinha se casado com uma mulher cuxita. E aí ela fala, acaso Deus vai usar somente Moisés e não a nós também, não é? Veja, irmão, os irmãos de Moisés são uma categoria muito interessante. Miriam foi a primeira líder de louvor da história, não é? Moisés foi o primeiro libertador da história. E Arão, irmão de Moisés, foi o primeiro sacerdote da história. Então, eram irmãos especiais, realmente, não é? Mas isso não dava o direito para Miriam se levantar contra a autoridade de Moisés. E ela, então, naquela conversa, eu imagino que lá dentro da tenda, lá cochichando, talvez no WhatsApp, né? Ela falou, poxa, por que usa ele e não a nós? E aí, vamos ler esse texto, ele é muito interessante. Deixa eu achar ele aqui. Está aqui. Números, capítulo 12, verso 1 e 2. Diz assim, falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor ouviu, olha aí, o Senhor ouviu. Verso 4, logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três, saí à tenda da congregação. Olha aí a encrenca, Deus mandou os três saírem para uma conversa. E saíram eles três. E o resultado, os irmãos sabem, Miriam foi tomada de lepra, não é? Por que, irmãos, lepra e não outra doença? Ou por que a terra não abriu para engolir eles, como aconteceu em outras ocasiões parecidas, né, de desonra? A resposta que eu vejo aqui, irmãos, é que a desonra ela é contagiosa. Miriam teve que ser colocada à parte da congregação. Sabe, irmãos, quando você se permite uma pessoa se aproximar de você com conversa de desonra, aquilo vai contaminar o seu coração, vai deixar o seu coração pesado com relação à pessoa que está sendo maldita, né? Aquela conversa. Vamos supor que alguém fala mal do João para mim, não é? O João não me fez nada, mas vai plantar ali no meu coração um certo azedume em relação ao João, né? E daqui a pouco eu vou ter que ir para o João e pedir perdão a ele, porque meu coração ficou azedo em relação a ele. Veja a contaminação que isso vai gerando na vida da gente. Então, irmãos, devemos estar atentos para o perigo da fofoca, porque, de fato, irmãos, você diminui uma pessoa, falar mal de uma pessoa, traz aquela falsa sensação de que essa ofensa está botando você mais alto do que aquela pessoa. Você é melhor do que aquela pessoa, né? O nosso ego vai sendo alimentado com aquela mentira, né? Então, irmãos, é importantíssimo os três níveis da honra, tanto as autoridades, tanto no nosso nível, quanto os pequeninos. É uma coisa que acontece comigo, eu me agrado assim tanto de encontrar uma pessoa que busca a Deus. Às vezes no elevador a gente encontra uma pessoa com a Bíblia na mão, né? E aí a estacionária estava me falando, pode ser que ele seja católico. Eu falei, mas graças a Deus, está buscando ao Senhor, né? A pessoa está dedicando tempo a Deus. Irmãos, a gente... eu sei, isso não é mania de pastor, não. Acho que é mania de crente mesmo. A gente, toda vez que se aproxima de uma pessoa, a nossa intenção, na verdade, nós temos segunda intenção, porque a nossa intenção é apresentar Jesus, né, para aquela pessoa, né, gerar um vínculo ali de confiança, de amizade, para que aquela pessoa, enfim, conheça Jesus. Irmãos, e como é difícil, sabe, as pessoas fogem, sabe, quando você fala qualquer coisinha referente a Jesus, a uma vida reta, né, as pessoas saem pela tangente, mudam de assunto. E então eu me alegro quando eu encontro uma pessoa que serve a Deus, né, igual a mim, no meu nível, né?
um justo, né? Os justos, né? Que bênção, né? Então, no nosso meio, a gente tem que admirar isso, sabe? Se admirar porque o Espírito Santo tocou o nosso irmão e nós estamos aqui servindo a Deus. Que alegria isso. Mas eu não posso me alongar muito. Então, o contexto é esse. Eu quero trazer a importância da honra. E agora eu quero entrar na pregação propriamente dita. 2 Reis. Os irmãos abriram aí? 2 Reis, verso 4 em diante. Na verdade, o verso 8 do capítulo 4 é o nosso texto base. Irmãos, isso aqui é uma história de honra e acolhimento. Nós vamos por pedacinhos, né? Não vou ler o texto inteiro, não. Por pedacinhos inicialmente. Então, aqui relata a gentileza da sunamita. Vamos ler inicialmente do verso... até o verso 12. Vamos lendo aqui. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Então ela teve aqui discernimento. Eliseu não tinha um crachá, não tinha nada que identificasse que era profeta, mas ela percebeu o proceder daquele homem como um santo homem de Deus. Verso 10. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á ali. Então, irmãos, para os irmãos entenderem o contexto, ela morava em Sunem. Sunem ficava a 32 quilômetros do Monte Carmelo. É um monte muito significativo no ministério de Eliseu, porque foi lá que Elias teve aquela manifestação poderosa de Deus, né? Onde ele desmoralizou os profetas de Baal. E a Bíblia não dá detalhe, mas Eliseu se retirava ali para o Carmelo para orar. Ele tinha uma escola de profetas, ele era o líder de uma escola de profetas, tinha os discípulos que aprendiam com ele. Enfim, ele tinha um ponto de ministério ali muito forte no Monte Carmelo. E toda vez que ele deslocava para lá, ele pousava em Sunem, nessa cidade, para descansar, para depois seguir viagem. E a mulher sunamita percebeu que não bastava oferecer uma refeição ao profeta. Ele precisava de um local para descansar. E ela, com todo esmero, em cada detalhe, ela mandou fazer essa obra de pedreiro, um quarto com a mobília necessária. Vejam que era na parte de cima. Em algumas traduções diz que era junto ao muro. Esse muro, na verdade, não é a parede da casa. O muro era o parapeito que tinha na cobertura. A lei de Moisés estabelecia que toda casa com cobertura teria que ter um parapeito para que ninguém se acidentasse. Então, ali era o muro. Então, o apartamento de Eliseu ficava no mesmo nível ali daquele parapeito. E para oferecer a ele um arejamento melhor, um local mais fresco, ela se preocupou em cuidar do profeta. Ela se condoeu de ver a necessidade do profeta. No verso 12 ao 13, a gente vai ver, irmãos, que ela honrou sem segunda intenção. Vamos ler aqui, do 11 em diante. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando-a, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. O que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo.
Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Até aqui por enquanto. Eliseu tinha influência, e muita, sabe, irmãos? Muita influência. Ele era um homem que Deus mostrava para ele movimento de tropas, quando vinha exército inimigo contra Israel, Deus revelava a ele tudo, os detalhes, onde é que estava o exército, a estratégia dos exércitos inimigos. Ele é como se fosse uma estação de radar, ele era a segurança de Israel, Eliseu, sabe? Então, ele podia pedir ao rei isenção de impostos para aquela mulher, ele podia pedir ao comandante do exército uma patrulha para dar segurança especial para a propriedade daquela mulher. Ele poderia pedir o que a mulher quisesse, porque ele era importante para a nação. Mas aí ela diz: não, meu senhor, eu vivo no meio do meu povo. Ou seja, eu tenho segurança aqui, eu tenho influência. Aqui ninguém se atreve a mexer comigo. E ela quis dizer isso. Eu estou bem aqui. Eu estou bem, eu sou rica, bem casada, vivo bem, não preciso de isenção de imposto. Não preciso não, obrigado, tal, agradeceu. Né? E aí o profeta coçou a cabeça, porque ele queria honrar. Deus já tinha plantado no coração do profeta que aquela mulher merecia recompensa. Deus é galardoador, sabe? E Deus, vendo o cuidado dela, sem segunda intenção, Deus estava movendo o profeta. Essa mulher precisa de recompensa. Arrochou o profeta na parede, ela tem que ser recompensada. E aí, graças a Deus, que Deus sempre envia de 2 em 2. Geazi foi a solução, verso 14. Geazi respondeu: ora, ela não tem filho e o seu marido é velho. Disse Eliseu: chamando-a ele. Ela se pôs à porta e disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Até aqui por enquanto. Então, o profeta não quis mais nem ouvir os argumentos dela, já liberou a promessa. Olha, você vai ter um filho e ponto final. É o Senhor, eis que o Senhor diz: a sua recompensa vai ser um filho daqui a 1 ano. Olha a reação dela, ainda no verso 16. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. Ela ficou exasperada. A ideia, irmãos, de ter um filho assustou ela na hora. Ela era uma mulher resignada, ela já tinha desistido da ideia de ter filho. Muito provavelmente a esterilidade não estava nela, estava no marido, porque era velho. Mas Deus, quando quer recompensar, Ele não quer saber dos seus argumentos, não. Vai acontecer. Tá? Você acreditando ou não, você querendo ou não, já estava decretado, vai ter um filho. Verso 17, concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai, minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até ao meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Irmãos, aqui a gente já estava atropelando a primeira recompensa da honra, não é? Ela já tinha tido a primeira recompensa da honra, que foi a frutificação, não é isso? Frutificação. Tudo que é estéril diante do Senhor vai frutificar. João 15,16. Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E a sequência diz assim: a fim de que, presta atenção no a fim de que, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda.
Aqui eu vejo um atributo, uma característica, uma coisa típica de quem recebe o que está pedindo. É aquele que está frutificando. Não vou dizer que é sempre assim, porque Deus é grande em misericórdia, em graça, né? Não é sempre assim, mas tipicamente o que Deus está distribuindo é aqueles que estão frutificando. Na verdade, é o que eu vejo aqui nesse texto. Eu vos escolhi para dares frutos, a fim de que tudo o que pedires ao Pai, vocês recebam. Então, eu conclamo os irmãos, vamos frutificar mesmo, para valer. Né? Não ficar só pedindo, mas no frutificar, você vai ter o que a sua alma precisa. Irmãos, eu quero aproveitar aqui. Tem um fruto aí que eu estou querendo muito aqui na igreja, estou pedindo a Deus. É o nosso coral, né? Que benção o nosso coral, coisa linda o nosso coral. Eu que nunca imaginei que eu pudesse cantar, já estou arranhando umas notas ali no coral, sabe? E, irmãos, eu vou convidar os homens, vem frutificar com a gente aqui no coral. Nós precisamos de mais homens, né? Mais homens. O Fabrício me falou uma coisa que eu assustei. Ele falou que de tenor só tem eu e o Mauro Sérgio. Eu falei, meu Deus, né? Então, vem frutificar, a chance está aqui, né? E não adianta você falar, eu não canto, eu sou a prova, eu também não canto, irmãos. E está saindo umas notinhas, sabe? Muito bem. Então, irmãos, aquela mulher que estava vazia de filhos, ela se manteve ali resignada, né? O marido velho, mas ela não abriu mão de honrar o seu marido, mão vazia de filho, mas honrando ao marido idoso. E Deus viu, sabe? Deus viu onde não tem quebra de princípio, onde tem fidelidade. E Deus falou, essa mulher precisa de recompensa. Deus não pôde deixar de recompensar. Sabe, irmãos, às vezes Deus não pode, sabe? Não pode mesmo. Lá, tem um episódio lá de Jesus, de Marcos 6, né, que ele não pôde fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade, né? Mas também tem os episódios em que Deus não pode deixar de recompensar. Então houve a primeira recompensa, ela recebeu a recompensa da frutificação. E eu creio que também na vida do marido, né? Frutificou ali um novo ânimo, né? Imagina o tanto que ele deve ter ficado fogoso, né? Com os amigos, né? Ao ver um filho. Graças a Deus. A segunda recompensa é da ressurreição. Ela recebeu a ressurreição do seu filho. Na sequência do texto, ela vai ao profeta. Vamos ler aqui. 21. Ela subiu, deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu, deixou o menino lá. Chamou o seu marido e lhe disse, manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele, por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela disse, não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço, guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu tu disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus, ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço, eis aí a sunamita, corre ao seu encontro e diz-lhe, vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? E ela respondeu, tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés, em súplica. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse, deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor mu encobriu e não mu manifestou. Alguém fala assim? Mu, né? Linguagem bíblica, viu, irmãos? E aí ela disse assim, num tom assim de desafio mesmo, verso 28. Pedi eu a meu Senhor algum filho?
não disse eu, não me enganes? E aí, nessa hora, o profeta se sentiu desafiado, né? E então, ela fala... E aí, o profeta, nesse momento, eu creio que talvez induzido pela... Irmão, sabe que quando Elias foi tomado na carruagem de fogo, o sinal de que Eliseu seria o sucessor do seu ministério seria a capa, né? Se ele tivesse a capa de volta, aquela capa do profeta Elias, seria o sinal de que Deus tinha comissionado Eliseu. E aí, o texto aqui não entra nesse detalhe, mas eu percebo aqui uma inclinação de Eliseu para fazer uma transferência de unção, sabe? Transferência de unção. Ele pega, nós vamos ler aqui, ele pega o bordão dele e fala para Geazi, corre na frente, bota esse bordão sobre o menino, e ele acreditava que aquilo ia resolver a situação. E aí o Geazi volta dizendo, olha, não resolveu não, o menino está morto. E aí ele, naquele sufoco, né, a sua autoridade estava em jogo ali. O texto diz que ele se deita sobre o menino, coloca a sua boca sobre a boca do menino, as suas mãos sobre as mãos do menino, depois ele sai, ora, né, depois deita de novo, ora. Ali, segundo os comentaristas, irmãos, isso é detalhe que a Bíblia não traz, né? Mas segundo os comentaristas, Eliseu achava que ele preferia transferir a vida dele para o menino e morrer do que ser desmoralizado como profeta. Então ele estava tentando fazer uma transferência de vida ali para o menino, né? Mas o que resolveu mesmo foi a oração dele ali, a súplica dele. Porque quando ele deixava o menino e circulava no quarto em súplica a Deus, o que resolveu foi a oração. Não é? É só um detalhe aqui, nem sempre, irmãos, o homem de Deus, ele sabe tudo, ele ainda tem coisas para aprender, sabe? Ele ainda tem. Eu creio que com esse episódio do menino, o próprio Eliseu aprendeu de Deus, sabe? Aprendeu essa teologia da transferência. Tem muito crente acreditando nisso, sabe? Eu vou encostar aqui no nome de Deus que vai vir para mim aqui uma unção, não é? Tem gente pregando isso. Tanto é que lá na parábola das virgens loucas e das virgens prudentes, quando as virgens loucas pedem azeite, que o azeite é o símbolo da unção, né? As virgens prudentes falam, não podemos, não tem como. Né? Enfim, então essa mulher, ela clama, ela chega, inicialmente ela conclamou em lágrimas, não é? E ela recebe o seu filho de volta. A gente sabe, irmãos, que um filho enche a casa, né, de alegria. Então, a segunda recompensa, a ressurreição, voltou a alegria daquela casa. E eu imagino também que voltou na vida daquele marido vários valores de pai, de dono de casa, que estavam mortos na vida dele. A gente vê aqui esse homem, o menino passa mal, ele, em vez de correr com o menino, ele manda um estranho lá, chama um lá, pega ele e leva, como se fosse um bicho, não uma coisa. E a esposa fica lá com o menino no colo até meio-dia. A gente sabe que a vida no campo, principalmente na época da cega, né, que o dia tem que render, Geraldo que levanta cedo sabe disso. A gente que tem serviço, a gente sai cedo. E no campo as pessoas começam a trabalhar antes do sol começar a nascer. Então, imagina quantas horas essa mulher ficou com esse menino até dar meio-dia, sem saber se tinha sido uma pedrada na cabeça, sem saber se ele tinha comido alguma coisa envenenada, sem saber se estava chegando um médico, ambulância, se tinha alguma providência chegando. Numa hora dessa, a esposa precisa do marido. Né? E eu, para minha vergonha, eu digo que eu já fiz muito isso, sabe, irmãos? Deus tem trazido ressurreição na minha vida de princípios, de valores, de coisas que a gente precisa ter, sabe?
Eu me lembro um episódio, o pastor Daniel sofreu um acidente, um cruzamento lá, o outro entrou junto, aí ele me ligou pedindo ajuda, o que ele fazia, ele estava a cara toda queimada, porque o airbag acionou, aquilo é um ar quente, e causa queimadurazinha na pessoa, e o carro dele lá todo esbagaçado, aquele tumulto, e ele me liga, né? E eu, irmãos, isso, graças a Deus, foi muito tempo, eu era novinho. Eu fiquei explicando detalhe, tem vítima, tem que preencher formulário. Aí, quando a senhora perguntou, quem era? Eu falei, o pastor Daniel está lá no acidente, eu estava instruindo ele. E ela falou, rapaz, você tinha que estar era lá, o que você está fazendo aqui? Você tinha que ter ido para lá. Entendeu? Eu estava fazendo igual esse marido aqui, sabe? Então, irmãos, a gente vai aprendendo, sabe? A honrar, a ser prestativo, a ser eficaz. Aí depois não adiantava nem eu ir mais lá, porque já tinha passado a ocorrência, não ia chegar lá. E é assim. Então, eu tenho para mim, irmãos, que depois que acabou esse problema todo, né, com muita calma, aquela mulher sábia deve ter sentado com o marido e falou, você viu aí o que aconteceu? Nosso filho morreu, ressuscitou, e você nem ficou sabendo. Na verdade, ela nem disse para ela, porque na hora do corre-corre, ela precisava agir, se ela fosse falar para ele, ia complicar mais ainda a situação. Ela foi sábia. Mas depois que tudo terminou, eu quero crer que, como Deus queria abençoar não apenas aquela mulher, mas a casa dela, né? Porque, irmãos, quando ela acolheu o homem de Deus para dentro de casa, ela acolheu Deus para dentro da casa dela, sabe? O profeta Eliseu era a representação do próprio Deus ali na nação de Israel. Então, Deus não estava olhando só para ela, não, estava olhando para toda aquela casa. E eu creio que houve essa conversa, e aquele homem, então, pôde ressuscitar na sua vida padrões importantes do bom condutor da sua casa, né? Enfim. E aí, irmãos, nós vamos adiante, 2 Reis 8. 2 Reis 8 é a última das recompensas que ela recebe, que é a recompensa da restituição. 2 Reis 8, verso 1. Falou Eliseu àquela mulher, isso era bastante tempo depois, né? Eliseu falou àquela mulher, cujo filho ele restaurara a vida, dizendo, levanta-te, vai com os da tua casa e mora na Disney. Não, mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Eu pensava que a fome de 7 anos tinha sido só do Egito, que o povo só não se acabou porque Deus levantou José ali, né? Agora imagina essa fome aqui, ela chegou sem aviso, só a mulher que foi avisada. Deus cuidou de avisar ela. Imagina, irmãos, como era dura a vida na antiguidade, né? Fomes de 7 anos, de 1 ano já seria. Então, mais uma vez a palavra do Senhor veio a ela, e dessa vez de uma forma não tão agradável, né? Às vezes a palavra do Senhor é boa, outras vezes nem tão agradável assim. Imagina aquela mulher, vive no meio do meu povo ali, toda influência, né, tudo certinho. E aí o Senhor manda ela ir para onde ela puder, ir rápido. Mas a bênção aqui é que ela obedeceu. Verso 2, levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Que bênção, não é, irmãos? A gente já vê aqui uma pessoa amadurecida no conhecimento de Deus. Na hora que Deus está favorecendo, amém. Na hora que Deus está mandando fazer uma coisa difícil, amém também. Fez segundo a palavra do homem de Deus, saiu com os da sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Já tinha outra pessoa lá quando ela voltou. Ora, o rei falava a Geazi, aqui, olha a coincidência,
O rei falava a Geazi, provavelmente já era outro rei, né, depois de 7 anos. E pela conversa que o rei nem sabia dela. O rei falava a Geazi, o moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida a um morto, quando a mulher cujo filho lhe havia restaurado a vida clamou ao rei pela sua... E aí ela entra, né? Quando a mulher cujo filho havia restaurado a vida clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: faze restituir-lhe tudo quanto era seu, e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. É o que a gente chama de lucro cessante, né? Todo o valor que teria sido produzido naquela terra seria restituído a ela. Não precisou nem ela clamar muito. Deus já foi na frente, já providenciou tudo. Irmãos, não para a minha glória, mas para a glória de Deus. Aconteceu comigo, sabe? Exatamente assim, um milagre improvável desse tipo aqui, sabe? Que você não precisa nem clamar, já tá resolvido. Quando eu perdi a vista esquerda, para quem não sabe, eu não enxergo o lado esquerdo. Eu ainda não era nem capitão, eu tinha que fazer o curso de aperfeiçoamento para ser promovido. E aí veio aquele desespero, eu pensei, meu Deus, vou ser reformado com um salário pequenininho, porque estava no início da carreira ainda. Mas Deus foi abrindo porta, e eu consegui fazer o aperfeiçoamento, consegui obter a promoção. E aí, um determinado momento, na igreja, teve uma mensagem sobre a retidão. Uma mensagem dizendo que você não pode tirar nem que seja uma caneta, uma folha de papel do seu local de trabalho, porque isso não é retidão. E aí chegou a época da inspeção de saúde, que tem periodicamente, e na entrevista eu falei para o médico. Ele perguntou: você tem algum problema de saúde? Eu falei: tenho, eu não enxergo o olho esquerdo. Ele quase caiu da cadeira. Aí ele pediu uma junta médica para atestar, e realmente eu não enxergava já na época, né? E ele me falou: olha, você tem que procurar urgente uma requisição para um órgão civil, porque na vida militar você vai acabar sendo reformado. Você não tem condição operacional, né, de trabalhar. E aí, naqueles dias mesmo, eu tive que ir à presidência da República resolver um assunto lá do quartel, e quem estava lá? A minha professora de arquivologia. E ela falou: olha, que bom você está aqui, eu preciso de um arquivista aqui urgente. Ela tinha sido requisitada para lá também, e ela me conhecia, me tinha como um bom aluno, e falou: olha, você quer vir trabalhar aqui? Aí ela acelerou, sabe, pastor? Um processo que dura meses, porque lá ele tem uns critérios rigorosos, durou assim, 1 mês e pouco, né, Sonário? Em pouquinho tempo eu estava lá requisitado da presidência da República, numa função civil, né? Então aconteceu isso aqui comigo, sabe, irmãos? Eu não precisei clamar, ir atrás de influência de político, de tanta coisa. Deus foi na frente, me colocou lá, sabe? Assim, irmãos, não sou melhor do que ninguém, mas já tenho vivido muito milagre, sabe? Milagre atrás de milagre. Eu digo para os irmãos que hoje, se eu envergonhasse o Senhor, se bem que eu não estou livre disso, porque eu sou humano, né? Sou falho, mas se hoje eu envergonhasse o Senhor, eu seria um enorme cretino, sabe? Diante de tudo que Ele já fez, sabe? É tremendo. Então, irmãos, eu vou encerrando aqui, trazendo esse versículo aqui, quando Geazi, 2 Reis 4, quando ele vai ao encontro da mulher e pergunta: está tudo bem com você, com seu marido, com o menino? Não é?
eu faço essa mesma pergunta para você. Eu faço essa pergunta, irmãos, porque, como eu disse aqui, o Senhor quer nos dar recompensa, sabe? Ele quer nos recompensar. E na minha casa, por exemplo, eu oro ao Senhor pela conversão da minha filha. Ela teve um momento em que ela desgostou, não por culpa da igreja, mas seta mesmo do diabo. E eu creio que todos nós temos uma área da nossa vida que não está bem, né? Ou comigo, ou com a minha casa. Nós precisamos de crescimento no nosso proceder, né? Nós precisamos melhorar o nosso papel de pai, de mãe, de tanta coisa, tantas áreas, né? Então, eu quero lançar essa pergunta. Está bem realmente com você, com o filho, com a casa? Eu me lembro daquela parábola do juiz iníquo. É uma parábola onde Jesus disse que uma senhora tinha uma causa diante do juiz, e o juiz não queria trabalhar, era meio preguiçoso, mas de tanto ela insistir na causa, o juiz julgou a causa dela, deu solução, né? E tem também outra parábola muito interessante de uma pessoa que recebe uma visita de madrugada de um parente e pega ele desprevenido. Ele não tinha nada de comida em casa, e ele bate na porta do vizinho pedindo que ele empreste um pão, porque o parente chegou sem avisar. E a pessoa lá dentro diz: volta amanhã, que já é de madrugada, eu estou deitado. E aí Jesus disse que se você insistir de bater na porta, ele vai te dar pão. Nem tanto pelo amor, mas pela importunação, né? E aí o que Jesus nos ensina é que nós não devemos desanimar de bater a porta. Parece estranha essa ideia de um Deus que está importunado com a nossa bateção, né? Mas o que a Bíblia quer nos ensinar é que nós devemos ser persistentes, porque nós não sabemos quanto tempo Deus quer que a gente ore. Uma coisa a gente sabe, que Deus se agrada daqueles que persistem, né? Daqueles que acreditam que Deus vai fazer. Não é? Então, a pergunta é esta: você está disposto, irmão, a reconhecer que na sua vida, ainda tem áreas que precisam da recompensa do Senhor, porque você não tem vigiado, não tem se organizado, se disciplinado para caminhar melhor nessa área, não é? E você acolhe no seu coração esse propósito de ser insistente, não é? Orando, buscando ao Senhor, porque às vezes a gente desiste muito rápido, né, irmãos? A gente desanima, a gente fica trocando de ideia muito rápido. Então, o que eu quero trazer para os irmãos nessa manhã: você está disposto a ter esse propósito de honrar em todas as áreas da sua vida, né? Seja com a autoridade, com os iguais, com os pequeninos, viver uma vida de honra diante do Senhor, a ponto de que Deus olhe para você e conclua que não tem como deixar de recompensar você, não é? Não é uma bênção isso, irmãos? Eu tomei isso para mim, sabe? Uma coisa que a gente precisa vigiar muito, irmãos, é o nosso bom humor. A gente descuida muito do nosso bom humor, não é? E de ser grato. Como é que uma pessoa mal-humorada e ingrata vai tratar bem o frentista, o entregador, né, a esposa, né? Tanta área, irmão, na nossa vida, que a gente precisa assumir o compromisso de zelar mais por esses padrões que Deus requer da gente, não é? Então vamos ficar de pé e vamos apresentar ao Senhor aquilo que a palavra já plantou aí no seu coração. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.